No vídeo de hoje vamos trazer o KNRI 11, o fundo da Kinea, que trata-se de um fundo misto. Ele traz receitas equilibradas entre lajes comerciais e imóveis logísticos. Trata-se de uma configuração bastante interessante para quem pretende investir em FI de tijolos, pois permite que em momentos de baixo de uma das áreas a outra compense. Foi o que aconteceu na pandemia, por exemplo. Mas será que vale a pena investir nesse fundo ou dividir o investimento entre fundos de lajes e fundos logísticos? Confira na comparação em nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante na divulgação desse tipo de trabalho. E vamos falar primeiro do portfólio do fundo, que possui 12 edifícios corporativos, com uma área total de 134 mil metros quadrados, e 9 galpões logísticos, com quase 631 mil metros quadrados de área bruta local. Começando então pelo estado de São Paulo, com a maior concentração de imóveis do fundo. Temos a Rocha Verá Torres, na Avenida Nações Unidas, em São Paulo, com vacância zero, e o fundo possui 20% da área desse prédio, que está alocado para Votorantim, SAP e Boehringer. O fundo possui 100% da Diogo Moreira, em Pinheiros, totalmente locado para a Band. Na Vila Olímpia, o fundo possui 100% do Madison, também com vacância zero. E na Avenida Paulista, o fundo possui o Bela Paulista, que possui vacância financeira de 11%. Seguindo nos escritórios de São Paulo, mais um grupo de 4 prédios. O fundo possui 86% da Torre 4 do São Luís, que fica no Itaim Bibi, com quase 8% de vacância financeira. O fundo possui 93% do edifício Atenas, em Pinheiros, com vacância financeira de 8%. O Joaquim Floriano, também no Itaim Bibi, que o fundo tem 100% de participação e vacância financeira na casa de 5%. Em Pinheiros, o fundo possui 69% de um projeto de desenvolvimento e com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026. Vamos agora falar dos imóveis logísticos no estado de São Paulo. O fundo possui 77% do CD Bandeirantes, totalmente locado para a Magazine Luiza. O CD Jundiaí Industrial Park, no qual o fundo possui 90%, também está totalmente locado. Temos o CD Mogi das Cruzes, com participação total do fundo, totalmente locado para a Kimberly Clark. E o fundo possui o CD Itaqua, em Itaquaquecetuba, totalmente locado para a Marisa. E por fim, os últimos 3 CDs do fundo em São Paulo tem o CD Global Jundiaí, 100% locado na cidade de Jundiaí, o CD PIB Sumaré, que está todo locado também, e é o maior imóvel do fundo, que é 100% do CD Cabreúva, que está também 100% locado para uma empresa do setor varejista. No estado do Rio de Janeiro, em termos de escritórios, o fundo possui 100% do Lagoa Corporate, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com vacância financeira de quase 11%. O Botafogo Trade Center, no bairro de Botafogo, com vacância de 53%, também é 100% do fundo. E o fundo possui 100% do Buenos Aires Corporate, no centro do Rio de Janeiro, e com mais de 90% de vacância. Realmente, o centro do Rio sofreu muito com essa evolução da pandemia. O fundo possui também um imóvel de logística em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que está totalmente locado para uma empresa do setor varejista. O fundo possui 100% do Boulevard Corporate Tower em Belo Horizonte, capital mineira, e esse prédio tem uma vacância de 11%. E por fim, o último imóvel do fundo, também no estado de Minas Gerais, mas na cidade de Pouso Alegre. Entre Belo Horizonte e São Paulo, o fundo possui 100% do CD Pouso Alegre, totalmente locado para uma empresa da área de consumo. Com isso, o fundo possui mais de 90 inquilinos.
sendo que os imóveis logísticos, evidente que possuem maior área e, portanto, maior participação. Mas vamos ver que em valores recebidos o cenário é diferente. São 36% dos inquilinos voltados para a indústria, 31% para o comércio, 11% voltado para a tecnologia. A área de serviços e financeira tem algum nível de importância também. São quase dois terços da receita vindo do estado de São Paulo, 17% no Rio e 16% em Minas. A logística é responsável por 55% da receita do fundo e escritórios por 45%. Portanto, bem mais equilibrada a distribuição entre logística e escritórios. São 56% de contratos atípicos e, em termos de correção, 60% é corrigido pelo IPCA e 40% pelo IGPM. Aqui temos uma visão dos contratos. São 85% dos contratos vencendo depois de 2025. Temos 11% dos contratos com revisional em 21 e 8% com revisional em 2022. Esses percentuais são todos calculados em relação à receita. Aqui temos uma visão interessante apresentada pelo fundo. Foram 7 emissões de cotas até o momento. A primeira emissão em 2010 e até 2013 tivemos mais 3 emissões. Depois um período mais longo sem emissões, mas, enfim, em 2013 a gente já identificou um patamar um pouco mais elevado nos valores das emissões. E aí, a partir de 2017, o mercado foi retomando aos poucos e ocorreram três emissões a mais, todas em patamar de preço mais elevado que o atual. De modo geral, somente os proventos distribuídos são suficientes para superar o CDI, no caso deste fundo. Mas como tivemos uma queda no valor da cota, algumas situações apresentam rendimento abaixo do CDI, né? Para quem pegou emissões aí, a quinta emissão, sexta emissão, por exemplo. Enfim, isso nos dá uma dica interessante. O valor que conseguimos comprar a cota do fundo é essencial para a operação. Como se diz, tudo é uma questão de margem de segurança nesse tipo de operação. Atualizando as notícias do fundo, foi fechada a locação de um andar do Botafogo Trade Center, no Rio de Janeiro, para uma empresa da área de energia. E no edifício Joaquim Floriano, em São Paulo, houve ampliação da área da GS Inima. Em termos de vacância total, olhando principalmente para a vacância financeira, está abaixo de 7% no momento. Mas o importante é que ela vem já numa tendência de redução aí ao longo do ano. Como vimos, a parte de logística não há vacância, mas em escritório, 70% do total dessa vacância está localizado no Rio de Janeiro, ou seja, é uma situação bem localizada, principalmente no caso do prédio localizado no centro do Rio, que está com 90% da vacância. E dessa forma, respondendo aí por grande parte da vacância do fundo. Ao mesmo tempo, também o centro do Rio de Janeiro já vinha num cenário não muito positivo e com a pandemia piorou bastante a situação. Vamos ver aí, acho que é um ponto de atenção, comparar aí como é que vai evoluir a tendência aí de recuperação dos imóveis aí no centro do Rio de Janeiro. Trata-se de um fundo de excelente liquidez, são mais de 5 milhões negociados diariamente. O fundo ocupa a quarta maior posição na formação do IFIX, com mais de 3% na composição do índice. Os contratos de locação têm um período de carência e, por esse motivo, baseado nos contratos já assinados, é previsto um aumento na receita do fundo, principalmente a partir de abril desse ano, que representa aí um aumento na ordem de 4% da receita do fundo. Neste gráfico, podemos ver o efeito da vacância financeira e das carências no aluguel recebido no mês de dezembro. Para janeiro de 22, o valor por cota de rendimentos distribuídos foi de 81 centavos, sendo que 84 centavos foram vindos de receita dos aluguéis. Nessa visão, vemos os valores distribuídos pelo fundo nos últimos meses, que tem ficado próximo a 80 centavos. E em dezembro a gente observou aí uma distribuição um pouco maior.
Com o aumento de receitas aí previsto para abril, devemos ter um aumento aí em torno de 3 centavos no valor da distribuição do fundo. Em termos de caixa, no final do mês passado, o fundo possuía quase 40 milhões de reais. A cota patrimonial leva para 3,8 bilhões de patrimônio líquido do fundo. Pelo fato do Kinea ser um fundo híbrido, vamos comparar ele com fundos de lajes e fundos de galpões logísticos e ver como ele se comporta em relação a esse grupo. Em termos de dividend yield, é o mais baixo de todo o grupo, que a gente pegou os fundos de maior patrimônio líquido. E o que não é um dado positivo de fato aí para o Kinea. Em relação à relação preço por valor patrimonial, ele seria o maior fundo, a maior relação entre os fundos de lajes e um dos menores em relação aos de logística. Portanto, faz todo sentido ele ficar nesse meio termo devido à sua composição. Ele tem um grande número de cotistas, só perdendo para os dois principais FI de logística da Bolsa, e tem um valor intermediário em caixa também para fazer frente aos seus compromissos. O patrimônio do fundo é o maior desse conjunto. O fundo está sendo negociado próximo a R$ 134, reais, com a sua cota patrimonial acima de 157. Para quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, com a queda do valor da cota, tivemos um resultado negativo. Mas, além disso, o dividend yield também não foi dos melhores. E, no fim, houve perda para quem investiu no fundo aí nesse passado recente. E agora vamos consolidar aqui os pontos positivos e negativos para quem faz investimento no KNRI 11. Do lado positivo é a diversificação, é um fundo que sozinho acumula logística e escritórios, ele tem um grande número de inquilinos e uma diminuição de riscos, tem uma tendência de redução da vacância do fundo, que está sendo observada ao longo do ano passado, e é um fundo de muito boa liquidez para negociação na Bolsa. Do lado negativo, ele tem um dividend yield mais baixo em comparação com outros fundos de características próximas, e ele tem uma concentração relativamente grande de empresas inquilinas aí entre indústria e comércio. Portanto, faz um sentido investir nesse fundo se você quer ampliar a gama de diversificação, mas poderia ser avaliado numa composição onde a gente divida, né, o investimento e escolha nesse momento ali fundos que estão no momento mais atrativos do ramo de lajes corporativas e do ramo de logística, fazendo um investimento separado nos dois. Mas uma carteira que já tem uma composição um pouco maior, no intuito de diversificação, valeria um pouco mais o sentido aí de fazer o investimento no KNRI 11. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal.